Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas. E aqui você encontrará sempre palestras esclarecedoras e confortadoras. Canal Servir e Amar Estudos Espíritas. O Evangelho e os ensinamentos de Jesus em uma visão espírita. Inscreva-se em nosso canal. Ajude-nos a levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. E para iniciarmos a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, vamos então juntos fazer a oração do trabalho, a oração do trabalhador. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre, que assim seja. E nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, onde o nosso querido instrutor espiritual Emmanuel dita a Francisco Cândido Xavier belas lições, palavras edificantes e gratificantes que funcionam para nós como recurso e como mecanismo de evolução espiritual. A nossa lição de hoje é a de número 46, na tarefa da paz. E Emmanuel retira do Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 27, que diz assim: a minha paz vos dou. A paz do Cristo. É o Cristo dizendo: eu não lhes dou a paz do mundo, a minha paz vos dou. E discorre Emmanuel: todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de juntas inexcedivelmente singelas, ou seja, a importância do mecanismo como um todo. Não é o tamanho, não é a dimensão. Todos nós somos importantes no contexto do universo. Se Deus nos concebeu a individualidade, é para que nós compreendêssemos a importância de amarmos uns aos outros.
o mérito de sermos filhos de Deus não é sermos privilegiados ou simplesmente estarmos em uma preferência. Sim, todos nós estamos a caminho da luz. E quando ele diz dos parafusos, por mais complexo que seja o aparelho, por mais difícil que possa ser a nossa imaginação conceber as engrenagens, motores e todo hoje o equipamento tecnológico dos aparelhos eletroeletrônicos, entre outros maquinários, nós compreendemos que muitas vezes um pequeno parafuso, uma pequena arruela, uma porca, uma pequena mola, um grampo, sem ele nada funciona. A importância da manutenção é ver o todo, é observar a coletividade. E a paz, para ser mantida, ela necessita da contribuição e da colaboração de todos nós. Onde quer que esteja havendo um conflito, discórdia, seja ele moral, territorial, seja de etnia, seja de crença, seja de raça, nós temos que ver o que temos à nossa disposição para que a paz do Cristo possa reinar em todos os corações. Não haverá tranquilidade no mundo, nem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. O universo é formado por galáxias, os universos. Por isso dizemos hoje multiverso. A nossa galáxia, a Via Láctea, quantos planetas, quantos cometas, quantos sóis, quantos astros aqui tem? Olhando para o nosso planeta bendito, o planeta Terra, que hoje nos abriga e nos oferece a oportunidade bendita de amar, de servir, de reparar e de reconciliar. Quantos continentes, quantos países, quantas nações, quantas cidades, quantos lares, quantas famílias, quantos corações, quantos espíritos buscando a paz, buscando aqui a reparação das nossas imperfeições, de erros, de equívocos e de enganos. Quantos lares hoje em reajuste? Sim, os lares estão à procura da paz. O que é o lar, senão uma reunião de espíritos reunidos pela misericórdia divina? Espíritos esses em débitos com a lei divina. Espíritos que um dia, por imprudência, por negligência, nós simplesmente abusamos e transgredimos as leis divinas, as quais Jesus nos deixou como regra de conduta. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como eu vos amo. Não façais aos outros o que não gostaria que fosse feito a vós. Ajude sem esperar recompensa. Ampare sem esperar gratidão. Faça o bem, porque o bem é o nosso objetivo, é o nosso dever. Ser bom, ser caridoso num planeta de provas e expiações não é virtude, é dever e obrigação de todos nós. E entre tantas diversidades, tantas diferenças, tantas angústias, como nós podemos trabalhar a paz? A paz do espírito. A paz, não estamos falando de guerra,
de armas de destruição em massa. Estamos falando da paz emocional, da paz sentimental, da paz espiritual. Compreendendo que todos nós aqui estamos sujeitos às dores e aos sofrimentos. Estamos nos reajustando pela lei de causa e efeito, de ação e reação. E se nós nos mantivermos em paz, com as mãos limpas e o coração puro, conectados estaremos sempre com o Criador, com Jesus, o nosso diretor angélico. E a paz do Cristo trará para todos nós a harmonia e o equilíbrio que tanto buscamos para seguir em frente, assim, cumprindo os desígnios divinos da nossa encarnação. A harmonia da vida começará desse modo no íntimo de todas as próprias almas, ou toda a harmonia aparente na paisagem humana será simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Paz não é ficar sossegado. Paz não significa ficar parado. Paz não significa simplesmente que a felicidade reina em todos os ambientes. Paz é onde todos nós que caminhamos neste mundo bendito encontremos as condições para que nós possamos avançar espiritualmente. Como diz lá no primeiro parágrafo, este pequeno parafuso, este pequeno ponto, este pequeno objeto fazendo parte de um todo. Se Deus, em sua misericórdia infinita, nos concede a oportunidade bendita de trabalhar, de servir, de amar, de perdoar, de instruir e de acolher, de consolar, mas principalmente que nós possamos passar adiante o conhecimento do que hoje nós já temos. As nossas vivências, as nossas experiências, trazendo aos corações aflitos, aos corações desesperados, aos corações angustiados, o processo que é a nossa evolução espiritual. Sim, todos nós estamos aqui para aprender, para servir. Influenciamos e somos influenciados. Ajudamos e somos ajudados. Colaboramos e fazemos parte de um todo, onde o Cristo é nosso guia e modelo, onde o Cristo, nosso irmão maior, onde o Cristo, aquele que já viveu todas essas experiências que hoje nós estamos vivenciando, nos orienta de forma segura, para que ele, o Cristo, seja o caminho que nos conduz ao Pai. E o caminho que é Jesus é um caminho de paz, é um caminho de realizações, é um caminho de conquistas, é um caminho de evolução. O que não significa que não teremos barreiras, obstáculos, dificuldades. Muitas vezes as lágrimas irão sedimentar a nossa fé. Muitas vezes as frustrações e as decepções serão o alicerce do nosso crescimento moral. Mas nós já compreendemos que não temos o direito de ferir o próximo, de magoar, de exigir dos nossos semelhantes, dos nossos familiares, nada. Nós temos que simplesmente fazer a todos o que o Cristo faz por todos nós. Ele nos ama, ele nos oferece a oportunidade bendita de avançarmos, seguindo as orientações do Pai,
através das suas leis divinas, perfeitas e imutáveis. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Por que a crítica? Por que só vermos os defeitos? Por que só vermos as imperfeições dos nossos irmãos? Não é para nós gratificante ali aquela pequena virtude, aquele pequeno gesto de amor, de caridade? Não é para nós salutar, olhar e ver todo o esforço do nosso irmão em se tornar uma criatura melhor? Será que a sua imperfeição, será que a sua incompreensão, muitas vezes a sua violência, muitas vezes o seu desespero, não é exatamente por não encontrar recursos e mecanismos que o ajudem a sair deste lamaçal em que ele se encontra? Sim, todos nós. Para muitos, Jesus, como para Madalena, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias. Mas para Caifás, para Anás, Jesus era o revolucionário, Jesus era a criatura anarquista. E para nós, o que é o Cristo? E o que nós estamos sendo neste mundo sob a supervisão do Cristo? Nós estamos sendo a paz ou a anarquia? Nós estamos sendo a paz ou a revolução? Nós estamos buscando a paz ou estamos disseminando ódio com as nossas críticas, com as nossas opiniões, esquecendo-se de que somos individualidade. Somos como o grão na espiga. A espiga é o Cristo e nós somos o grão. E os grãos são diferentes uns dos outros, mas é o todo, é o conjunto que faz se chamar espiga. O mundo precisa de todos nós. O Cristo espera a colaboração de todos nós, por ele aqui convidados a estar e a contribuir para a paz, para o crescimento espiritual, para a evolução, enquanto nós, fazendo as devidas reparações, vamos nos reconciliando com a lei divina, através da paz que proporcionamos a todos aqueles que caminham conosco, onde e como estiverem. Inicia o teu apostolado da paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixa, sê a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, sê a consolação que refaz a esperança. Muitos dos nossos irmãos e companheiros, muitas vezes no nosso próprio ambiente doméstico, as pessoas resvalam pelo abismo das lamentações, das reclamações. As criaturas, muitas vezes, ali usam palavras ferinas que magoam, simplesmente no sentido de exteriorizar todas as suas frustrações, toda a sua mágoa, toda a sua revolta para com os seus desejos incontidos, para com seus pedidos não aceitos e não atendidos da forma como eles querem, como eles almejam. Então, cabe a nós levar essa paz, compreendendo e ensinando aquilo que hoje nós somos detentores. A fé, a prece, nos liga ao Pai, mantém-nos confiantes e esperançosos nas promessas do Cristo. Ao mesmo tempo em que nós buscamos força e coragem para o reajustamento moral, para a reconciliação devida
dos nossos erros, do nosso pretérito, ainda não muito distante. Caminhando na luz, iluminamos os nossos irmãos e companheiros de jornada. Nenhum de nós veio aqui para brilhar. Deixemos o brilho ao astro-rei, ao sol. O brilho ofusca, o brilho é egoísta, mas todos nós podemos iluminar, porque nós estaremos refletindo a luz do Cristo. E o Cristo ilumina, clareia, facilita a nossa visibilidade. E nós, deixando de tatear no escuro, encontraremos a paz necessária para que possamos avançar em segurança. Uma vez encontrada a paz, vamos distribuí-la a todos aqueles que caminham conosco. E vamos repetir a eles as palavras do Cristo. A paz do Cristo nós viemos lhes trazer, não a paz do mundo, porque a paz do mundo, essa é fácil. Essa em qualquer lugar encontra, no banco da praça, no branco dos transportes urbanos, no nosso próprio lar, no nosso próprio ambiente doméstico, no nosso ambiente de trabalho, no mundo corporativo. Se nós estivermos focados apenas em nosso trabalho, apenas em nossas tarefas, estaremos em paz, porque não estaremos em movimento, porque não estaremos realizando nenhuma atividade. E para muitos, isso significa paz. E o pensamento, e as ideias, e os sentimentos, o coração, e as preocupações emocionais, e as preocupações invisíveis, e as guerras que travamos que ninguém pode ver. As guerras que destroem muito mais do que armas de destruição em massa. É através da fé, do amor, da confiança, da esperança que nós vamos levando a paz do Cristo a todos os corações necessitados. Onde surjam razões de queixa, se a cooperação que restaura o equilíbrio, onde medrem espinhos de sofrimento, se a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas do teu círculo as oportunidades do bem. O que são oportunidades do bem? A oportunidade de perdoar, de reconciliar, a oportunidade de servir, de ensinar, a oportunidade de acolher, de direcionar, a oportunidade que todos nós temos de agradecer a Deus a oportunidade bendita da vida. Se as conquistas, se as vitórias, se as alegrias terrenas nos proporcionam este bem-estar, as derrotas também servem de lição. Onde nós muitas vezes sorrimos, alguém está chorando. Muitas vezes nós estamos lamentando isto ou aquela outra situação, enquanto irmãos padecem os sofrimentos morais por não encontrarem o amparo, o esclarecimento, a iluminação, o conforto, a fé raciocinada. Muitos resvalam ainda pelos misticismo, fanatismos, crendices e superstições que muitas das hoje denominações religiosas usam para impor um terror. Estão ressuscitando o Deus de Moisés, o Deus cruel, o Deus que mata, o Deus que pune, o Deus que castiga. Um Deus para ser temido. Com a paz do Cristo, nós aprendemos e apresentamos o Deus que é todo justiça e que é todo bondade. O Deus que é todo consolador. O Deus que perdoa, que compreende,
o Deus que sempre nos oferece uma outra oportunidade. E essa oportunidade vem quando encontramos a paz, porque nós só vamos encontrar a misericórdia divina quando estivermos em paz. É preciso que nós ofertemos o campo fértil, a oportunidade da manifestação divina, oferecendo-nos a direção segura. Jesus ensinou o caminho. Jesus deu o direcionamento. Jesus deixou um código de fraternidade para que nós vivamos em paz e para que possamos manter a paz do Cristo em todos os corações. Não é apenas vencer dificuldades, é vencer o egoísmo, o orgulho, o melindre, é vencer, sim, a ganância e a cupidez. É vencer a guerra imediatista e materialista que hoje é muitas vezes divulgada como sendo realização terrena. Os prazeres, a alegria e a felicidade a qualquer custo são guerras que os nossos irmãos travam no seu inconsciente, travam muitas vezes no ambiente do lar, no seio doméstico, no ambiente de trabalho. Amigos, irmãos e companheiros que precisam que nós estendamos a mão e lá estamos nós abrindo a boca. Que precisam de uma palavra de conforto, uma palavra que os impulsione a seguir adiante. E lá estamos nós, mostrando a todos as suas peripécias, a sua imprudência e a sua negligência perante os desígnios divinos. Muitas vezes somos juízes implacáveis para com os nossos irmãos, mas queremos sim a indulgência para com as nossas pequenas faltas. Nós queremos a paz, nós buscamos a paz, mas a que custo nós estamos levando a paz aos corações necessitados? É uma pergunta que todos nós devemos fazer. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor: a minha paz vos dou. E para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que, à custa de nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Como nos ensinou São Francisco de Assis, que eu seja a paz. Onde houver o ódio, que eu seja o amor. Onde houver a guerra, que eu seja a paz. Sejamos nós a paz. O Evangelho do Cristo compreendido, o Evangelho de Jesus sendo praticado, ele é paz, ele é o pão que alimenta, ele é a luz que ilumina. O Evangelho de Jesus, ele traz a tranquilidade e a perseverança, ele traz a coragem e a força. No Evangelho de Jesus, nós encontramos a paz para o corpo e a paz para o espírito. Para o corpo, porque compreendemos que estamos aqui cumprindo uma temporada. Nós estamos aqui nos reajustando com a lei divina. Que todas essas tormentas, todas essas aflições, têm dia, hora para terminar. E nós buscamos a paz espiritual. E a paz espiritual é compreender que somos filhos do Altíssimo, criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus, a manifestação do amor divino em forma humana,
Jesus caminhou aqui entre nós em paz. Nasceu simples na manjedoura, junto aos animais, em paz. Recebeu os magos que vieram saudá-lo, recebeu-os em paz. Jesus ensinou a todos, convocou os apóstolos e mudou a legislação da sua época, em paz. Jesus não afrontou, Jesus não procurou discussão, Jesus não se impôs, ele simplesmente falava a verdade que esclarece, a verdade que liberta, a verdade que é a paz que todos buscamos. Jesus não se alterou perante Pilatos, a autoridade terrena. Jesus manteve a paz quando Judas, o companheiro ali do apostolado, o traiu, entregando-o às mãos do centurião. Jesus manteve a paz, tratando-o até o último momento como amigo. E na cruz, no momento supremo, no derradeiro pedido intercessório por nós, Jesus mostra a paz que todos nós buscamos. Assim como Cristo, Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem uns aos outros. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que significa paz. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem uns com os outros, irmãos que todos são, pois todos nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Pai, perdoai-los, mas dai-lhes a paz, para que todos possam compreender, avançar, reparar, reconciliar e, como filhos pródigos, retornar sobre os próprios passos e agradecer-lhe pela oportunidade que sempre nos oferece. Que sejamos a paz, onde e com quem estivermos. Que levemos a paz a todos os corações que de nós se aproximem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.